Quando ela sai de Siló, diz o texto que não tem mais tristeza no seu rosto, não tem mais angústia na sua alma, tem brilho na sua face, tem alegria no seu coração, tem fé no seu coração. Deus curou a alma dela em Siló, mas diz o texto que ela desce para Ramá, coabita com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Lá em Siló Deus curou sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre, lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Eu navegarei no oceano do Espírito. Reflexão do dia. Mateus 23, 12 a 14. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ninguém te ama mais do que Jesus. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e faremos a leitura a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 1. Peço a você que após a leitura bíblica, não feche sua Bíblia, por gentileza. Preciso que você acompanhe comigo a exposição. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma,
Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um importante esportista daquele país nutriu um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando chegou e entrou no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Por um momento ele olhou para a gravura, fixou a sua imagem na sua retina, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que todos nós temos sonhos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. É provável, entretanto, que neste seleto auditório haja alguém que já tenha perdido os seus sonhos mais belos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós quem já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você que veio aqui nesta noite, você que está nos acompanhando virtualmente, a trazer esses sonhos e a colocá-los de novo na presença de Deus, porque o Deus que estamos adorando nesta noite é o Deus dos impossíveis, é o Deus que opera milagres, é o Deus que está no trono, é o Deus cuja mão não está encolhida, é o Deus que pode tudo quanto Ele quer. Esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho bonito, sonho de ser mãe, mas ela é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. E eu fico imaginando, pastor Rafael, que se Ana vivesse entre nós, ela enfrentaria algumas abordagens. Eu acho que a primeira seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente,
Você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, você está aí com um problema de saúde. Você tem que examinar melhor a sua árvore genealógica, porque é bem provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém dissesse para ela, como os amigos de Jó: ô Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar com um problema, você deve ter feito alguma coisa errada na sua vida. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Dá uma olhadinha comigo no texto, versículo 5. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Dá uma olhadinha no versículo 6. Diz que o próprio Deus cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Isso pode dar um nó na nossa cabeça. Como assim? Se Deus é bom, e Deus é, se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é da bênção, é do abençoador. Não é de dádivas, é do doador. Não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus: saúde, família, amigos, trabalho, prosperidade, reconhecimento, mas se você não tem Deus, tudo isso não preenche o vazio do seu coração. Deus às vezes adia os nossos sonhos, para nós o colocarmos no topo da nossa agenda, no primeiro lugar do nosso coração, porque o sonho de Ana foi adiado. Ela começa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Ana precisava entender que a maior necessidade dela não era de um filho, era da comunhão com o próprio Deus. Nós estamos vivendo uma geração que está correndo atrás da bênção, mas não quer o abençoador. Nós estamos vivendo uma geração cuja ideia é que a nossa vontade tem que ser feita no céu, e não que a vontade de Deus tem que ser feita na terra. Nós estamos vivendo uma geração que desloca o teocentrismo para o antropocentrismo, mas esse não é o cristianismo bíblico. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa agenda, nos nossos sonhos. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Irmãos amados, muitas vezes nós pedimos para Deus uma bênção, e Deus é abençoador, e depois que recebemos a bênção, substituímos Deus pela bênção de Deus, substituímos o Criador pela criatura. Exemplificando, às vezes nós pedimos para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece, com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. E a pessoa começa a prosperar, e começa a prosperar. Cada ano acrescenta mais um item no seu imposto de renda, mais um apartamento, mais um carro, mais uma casa, mais um sítio, mais isso, mais aquilo, e a pessoa começa a ficar tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus, que não tem mais tempo para Deus.
não pode ir numa reunião de oração, não pode ir numa vigília de oração, não pode frequentar um culto do meio de semana, porque está muito ocupado cuidando das bênçãos de Deus, não tem mais tempo para Deus. Substituiu o Criador pela criatura. É preciso entender que tudo que você tem é de Deus. A vida que você tem é dádiva de Deus. A saúde que você tem é dádiva de Deus. O dinheiro que você ganha é dádiva de Deus. A casa que você mora é dádiva de Deus. O carro que você anda é presente de Deus. A família que você tem é presente de Deus. Então consagre no altar de Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que os planos dele são maiores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe, apenas isso. Qual era o projeto de Deus na vida de Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que deveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus indefere o nosso pedido. E Deus diz assim para nós: meu filho, sabe por que eu não vou atender você? Você está pedindo pouco demais. Eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor para você. Eu fico imaginando José. Ele estava lá no Egito, ele estava preso, ele era inocente, e ele pede ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. O copeiro do faraó se esquece dele. Ele fica mais 2 anos mofando na cadeia, na prisão. E você pergunta: mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Se ele tivesse saído da prisão quando ele queria sair, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da cadeia e ser governador do Egito. Quando Deus parece demorar, não é porque Ele está longe, não é porque Ele está distante, não é porque Ele está indiferente, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Notem vocês que Jesus nos ensinou a orar. Ao ensinar-nos a orar, Jesus nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário, às vezes entendemos assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia, isso Jesus nunca ensinou. Ai de nós se tivesse na Bíblia assim. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus é tão bom com você e comigo que Ele não dá tudo que nós pedimos, Ele dá o que nós precisamos, Ele dá o melhor. Então entenda uma coisa: os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos, os projetos de Deus são melhores do que os seus melhores sonhos. Então entenda isso. Deus tem o melhor para você. Os planos dele são maiores e melhores do que os seus mais lindos sonhos. Mas em quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja comigo, por favor, capítulo 2, versos 6 a 8, no cântico de Ana, o que ela vai declarar. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abaixa e também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Nas minhas andanças por esse Brasil afora, às vezes eu vejo algumas pessoas, em nome de uma fé robusta, beirando a blasfêmia, quando chegam para Deus, petulantemente dizendo assim: Deus, eu exijo, eu proíbo, eu ordeno, eu decreto, e ai de Deus se não atender.
Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono e Deus no escabelo de seus pés. Que tolice! Que tolice! Deus está no trono, Ele é Deus. Ele não precisa pedir licença nem para você, nem para mim para agir. Ele age quando quer, como quer, com quem quer, porque Ele é livre e soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora, quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Porque algumas pessoas, do alto da sua sapiência teológica, arrotando uma fanfarronice doutrinária, dizendo o seguinte: olha, Deus fez lá no passado, hoje Ele não faz mais. Os sinais foram operados naquela ocasião, agora não tem mais. Só que a Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Senhor, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, para sempre o mesmo. Ele não se aposentou, Ele não está numa cadeira de balanço, Ele não está senil, Ele está no trono, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem abaixa, Ele quem exalta, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono, é Ele quem faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora eu acho que Ana, como uma mulher instruída que era, porque era uma mulher crente, eu penso, pastor, que ela deve ter buscado todos os recursos da medicina do seu tempo, porque não é pecado você buscar os recursos da ciência para tratar da sua saúde. E eu fico imaginando que, como toda mulher, sem exceção, gosta de ter uma boa bolsa do lado, ela deveria carregar os últimos exames da junta médica de Ramá naquela bolsa, dizendo assim: ô Ana, não tem jeito, não tem cura, seu caso não tem solução. Mas Ana entendia outra coisa: se Deus quiser, tem jeito. Para Deus não é impossível. É por isso que essa mulher ora, é por isso que essa mulher chora, é por isso que essa mulher busca Deus, é por isso que ela insiste com Deus, porque ela entende uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. Aquela causa perdida, aquele problema insolúvel, aquela situação que não há saída humana, se Deus quiser, tem jeito. Não desista, não recue, não jogue a toalha. Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Me permita ilustrar. Eu estava fazendo uma visita lá em Vitória, certa feita, no hospital militar. Quando eu entro no hospital, eu vejo 3 pessoas na porta. E quando eu cheguei mais perto, percebi que eram pessoas da minha cidade, interior do Espírito Santo, Nova Venécia. Dentre essas pessoas tinha uma moça, num estado muito grave de saúde, com um câncer, já num estado bem avançado. E o médico disse para ela que ela deveria buscar recursos mais apropriados. Ela precisava de um CTI, e lá não tinha CTI onde ela morava. Quando ela chega, não tem vaga no CTI. Eu fui conversar com o diretor do hospital, ele me disse: olha, eu não posso tirar um paciente para botar outro, hoje não tem jeito. Confesso que eu voltei frustrado para a porta do hospital e disse: olha, não tem jeito, não tem vaga. Pastor Rafael, eu nunca fiz outra vez, e não me lembro de ter feito antes nenhuma vez também, mas naquele dia eu fui impulsionado a fazê-lo. Eu disse para aquela moça assim: filha, aqui não tem jeito para você, mas nós podemos fazer algo melhor do que isso. Nós podemos pedir para Deus curar você. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela. Disse: meu Deus, o Senhor tem poder para curar essa moça. Aqui não tem vaga para ela, mas o Senhor pode fazer mais do que dar uma vaga para ela, curá-la. Terminei de orar, chega um rapaz e diz: eu conheço essa menina, ela tem um primo que é médico lá em São Mateus, e lá tem CTI, vamos ligar para lá. Ligamos, o médico atendeu: pode trazer a minha prima para cá. Levou todo o pacote de exames, constatou a gravidade do problema, mas colocou numa maca, palpou seu ventre, achou estranho, submeteu-a aos mais rigorosos exames, não encontrou mais nada no seu corpo. Naquele dia ela foi liberada para voltar para sua casa. Isso tem mais de 20 anos. Pregando agora em Nova Venécia, no dia 28 de dezembro, lá estava aquela linda mulher, veio tirar uma foto comigo.
e diz: pastor, o senhor está lembrado de mim? E essa pergunta nunca faça a um pastor, por gentileza. Eu disse: não estou, minha filha. Eu sou aquela moça por quem o senhor orou lá há 20 anos na porta do hospital. Estou curada. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu vou orar, pastor Rafael vai orar, ou os demais pastores aqui presentes vão orar, qualquer irmão aqui for orar, que Deus vai fazer. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seu sonho. Mas esse texto nos mostra um segundo aspecto. Quando uma pessoa tem sonhos, ela tem que ter cuidado, porque existem assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival, a Penina. Eu não sei o que Penina dizia para Ana, mas Penina irritava Ana, sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus, a ponto de Ana perder o apetite, começar a chorar, entrar em depressão. Agora, uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6, eu creio que a Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: ô Ana, você é tão crente, você vai tanto à casa de Deus, você ora tanto, você chora tanto, está aí estéril. Eu não oro igual a você, não sou crente igual a você, olha aqui, ó, estou com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estaria nessa. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Querem implantar no seu coração que se você é crente, você não pode ficar doente, você não pode ter problema financeiro, você não pode ter problema na saúde, você não pode ter problema disso ou daquilo. Jesus nunca prometeu isso para você nem para mim. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Meus irmãos, consta o texto que todo ano Ana subia para Siló. Lá estava o santuário, lá estava o tabernáculo, lá estava a arca da aliança, lá estava o sacerdote. Não consta a Bíblia em nenhuma vez que Ana, nessas idas todas, que Eli ou Hofni ou Finéias olhasse para ela, conversasse com ela, orasse por ela, chorasse com ela. A primeira vez que Eli dirige-se a Ana é para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de bêbada, de filha do demônio, de filha de Belial, dentro da igreja. Eu acho até mesmo, se Ana fosse batista ou presbiteriana, ela ia sair da igreja. Aí ia. Eu acho até que ela faria um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito mesmo as pessoas fazem isso. Hã? Faz isso também? Mas Ana era uma mulher madura. Ela disse: não, meu senhor, não estou bêbada não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, não me trate como filha de Belial. Notinha de rodapé. Às vezes, e nós pastores já conhecemos tanto disso, pessoas que um dia ouviram a palavra atravessada do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da mulher, do patrão, do professor. Essa palavra atravessada entrou no coração e adoeceu a alma. Se você escutou uma palavra que não vem de Deus, não hospede no seu coração não. Não deixe isso adoecer sua alma não. Ana não permitiu que o sonho dela fosse roubado, nem mesmo dentro da casa de Deus. Mas a terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o seu marido. O Eucana era um maridão, presente, amoroso, provedor. Ele só tinha um problema: ele era cabeça dura demais. Ele não acreditava em milagres, porque conhecia a história da redenção. Ele conhecia como Deus havia curado Sara, como Deus havia curado Rebeca, como Deus havia curado Raquel. Ele via sua mulher orando constantemente, pedindo um milagre para Deus.
Não consta a Bíblia em lugar nenhum que um dia, quando chegasse o ano, eu vejo você chorando diante de Deus. Eu sei da sua luta, eu sei do seu desejo, conta comigo, eu estou do seu lado, a sua batalha é a minha batalha, a sua luta é a minha luta, estou junto com você nessa oração, estou aqui clamando a Deus por um milagre também. Não consta a Bíblia que ele fez isso em momento algum. Porém, o verso 8 diz que ele um dia chamou Ana para uma conversa. Eu vou parafrasear a conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, preciso bater um papo com você. Ana, não dá, né? Está virando uma obsessão esse negócio seu aí. Está ficando difícil, você está ficando doente, mulher. Isso é fixação, para com isso. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste numa causa perdida? Para de chorar, mulher. Para de falar com Deus desse jeito. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você, mulher? Se fosse hoje, eu diria assim: ô Ana, pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não liga para ele, Ana. Assassino de sonhos. Pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas em último lugar, Ana nos ensina 3 coisas quando os nossos sonhos estão sendo adiados. Primeira coisa que Ana fez quando o seu sonho estava adiado, irmãos, ela continuou crendo, orando, insistindo com Deus. Tem muita gente que desiste cedo demais, joga a toalha cedo demais. Irmãos, tem muitos casamentos que não precisavam ter acabado não, se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de jejum, um pouquinho mais de lágrimas, um pouquinho mais de perseverança. Joga a toalha não. Continue orando, continue chorando, continue jejuando, continue indo à casa de Deus, continue aguardando de Deus um milagre. Continue. Me permita 2 exemplos. Norman Vincent Peale era um pastor metodista. Ele escreveu o seu primeiro livro, Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor enfrenta alguma dificuldade para publicar o seu primeiro livro. As editoras nem olham o conteúdo, não entram no mérito. E escreveu o livro, procurou algumas editoras, bateu em várias portas, nenhuma editora se interessou pelo livro dele. Ele ficou muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de ser um escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, mais otimista do que ele, disse: eu creio nos seus sonhos e vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo, bateu em outras portas, encontrou uma editora interessada. Resultado: esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã. Estavam no lixo. Não desista de seu sonho. Segundo exemplo, eu gosto muito de política, acompanho política, e um dos homens que me marcam muito é Franklin Delano Roosevelt. Esse cidadão americano estudou em Harvard, estudou na Universidade de Colômbia, entrou na política, tinha uma carreira promissora, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Aos 39 anos de idade, sofreu poliomielite e ficou paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém chega para ele e diz: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente, numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, quando o seu sonho estava sendo adiado, é que ela tomou posse da promessa da palavra de Deus. Veja comigo o versículo 17. Eu acho isso encantador, porque o profeta Eli acabara de falar uma tolice para ela, chamando-a de bêbada. Esta palavra ela não acolheu, mas agora ele abre a boca, é um profeta de Deus, quando diz para ela assim no verso 17: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra é de Deus,
Essa palavra ela acolheu, e essa palavra produziu 2 curas em Ana. Primeiro, uma cura emocional, lá em Siló. Segundo, uma cura física, lá em Ramá. Quando ela sai de Siló, diz o texto que não tem mais tristeza no seu rosto, não tem mais angústia na sua alma, tem brilho na sua face, tem alegria no seu coração, tem fé no seu coração. Deus curou a alma dela em Siló, mas diz o texto que ela desce para Ramá, coabita com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Lá em Siló Deus curou sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre, lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu. Você quer milagres na sua vida? Creia nas promessas da palavra de Deus, aproprie-se das promessas da palavra de Deus. Mas finalmente, Ana nos ensina que quando os nossos sonhos estão sendo adiados, nós precisamos voltar às trincheiras da luta. Entendamos isso. Nós cremos uma verdade muito bonita, que já foi proclamada aqui hoje: a soberania de Deus. Sabe o que significa isso? Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Então, se você está passando uma luta, se você está passando um vale, está na hora de você voltar a sorrir, voltar a cantar, voltar a crer, voltar a viver, sair dos quartos escuros e começar a proclamar a glória de Deus. Deus está no controle, Deus não perdeu as rédeas da sua vida. Então volte a sorrir, volte a crer, volte a se apropriar das promessas de Deus, volte a viver, volte a viver. Há um autor que eu gosto de ler, embora não seja evangélico, Og Mandino. Não sei se você já leu, pelo menos O Maior Vendedor do Mundo. É um livro que vale a pena ser lido. O que me impressiona em Og Mandino é que aos 35 anos de idade ele estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, lá, abandonado pela esposa, pela filha, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. Eu fico imaginando, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você, e eu, que podemos dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Crente tem que ser animado, irmãos, animado. Você tem que começar o seu dia dizendo: pode ser hoje, Senhor, aquela causa, pode ser hoje, Senhor, a vitória, pode ser hoje. Mas ele dá um conselho muito simples e muito prático para você começar o seu dia animado. Ele diz: você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte, você pega o melhor jornal da sua cidade. Eu não sei se aqui no Espírito Santo é a Tribuna ou a Gazeta, faz de conta que são os dois empatados, então abra os dois então. Bem de manhã, antes do café, pega o jornal. Agora, só um detalhe: você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas políticas. Você vai ficar depressivo, com raiva, e você vai perder a alegria do dia. Então você pula essa página. Claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a economia do Brasil está com as pernas bambas, então você pula também essa página. Claro, você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa. Bom, gente, você também não vai querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é fluminense, não gostou nada de levar 4-0 na final, você está meio depressivo com isso, então pula logo essa página também. Você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte então, abra lá na página do obituário, a lista das pessoas que morreram, começa por aí, lê tudo, nomes grandes, pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar. Você vai descobrir que você está vivo,
E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Essa mensagem tem um peso especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Quando a pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, transportado 40 quilômetros, onde ficava o primeiro recurso médico. A minha mãe estava grávida do seu último filho, no estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, numa padiola. Mandou chamar o médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Só uma chance de salvar essa mulher é tirar a criança, é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, naquele dilema, cristã que já era nesse tempo, respondeu: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, estou pronto a dar minha vida por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela fez um voto para Deus, disse: meu Deus, se tu poupares o meu filho, se tu poupares a minha vida, eu dedico este filho para o Senhor, para ele ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, fui calçar meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Desde criança, desde que me entendo por gente, tenho uma vontade muito grande de aprender. Na minha casa não tinha livros, aliás, tinha apenas um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar o dicionário. Com 8 anos eu entrei na escola. Só tinha escola primária, nunca ninguém tinha saído ali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos eu entrei na escola. Com 12 anos tinha concluído os meus estudos. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado com lamparina querosene. Com 8 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, aliás, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, por providência de Deus, a minha professora que me alfabetizou estava se transferindo para a capital do estado, cidade de Vitória. E ela fez uma pergunta para mim, sabendo do meu sonho de estudar: você tem coragem de vir comigo? Eu respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e vim morar em Cubi de Baixo, um dos bairros mais difíceis de Vila Velha, da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Na época, uma casa de 4 cômodos, com 10 pessoas. Eu nunca esqueço da visão desta mulher. Aliás, pastor Abdala, o último livro que escrevi agora, Os Milagres de Jesus, dediquei à minha professora Zilda Portela Fiame, a quem quero prestar esta homenagem. Ela me levou para sua casa, ela me abrigou durante 1 ano. Mas foram tempos dificílimos, de muita carência. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome. Não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes procurei farinha ou açúcar para comer e não tinha. Mas eu tinha um sonho e eu queria lutar por ele. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada.
Na época os comícios eram na praça, vocês sabem disso, nos palanques. Enquanto o último orador não descia, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha um projeto de vida. Um dia, entretanto, conversava com um irmão da igreja, um homem maduro na fé, José Scherrer, e eu contava para ele o meu projeto de vida, o meu sonho pessoal, e disse: no dia que eu for um político de projeção, um advogado reconhecido, no final da minha vida, eu quero entrar num seminário e dedicar o resto dos meus dias na velhice para servir a Deus no ministério. E esse homem, com muita ousadia, botou rigorosa e literalmente o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você agora, na sua juventude, é hoje que Deus te quer. E aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. Eu saí dali 100% seguro de que ali Deus me chamava para o ministério. A minha mãe era uma mulher analfabeta, nunca pisou num banco de escola, nunca entrou numa escola. Ela chorava muitas vezes porque tinha vontade de ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, mas não sabia ler. Um dia ela sai de casa, tropeça numa cartilha suja, pegou aquela cartilha e disse: meu Deus, o senhor podia me ensinar a entender isso aqui. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, lia fluentemente a sua Bíblia. Sábia que era, nunca me contou esse sonho dela com Deus, esse projeto dela com Deus, essa consagração, porque ela entendia uma coisa: eu não quero sugestionar meu filho, eu quero que Deus faça uma obra no coração dele. Quando eu liguei para ela, depois dessa conversa: mamãe, hoje Deus me chamou para o ministério, estou largando mão de todos os meus sonhos. Ela disse: meu filho, por esta causa eu já orava antes mesmo de você nascer. Ela era muito doente, mas antes de Jesus a chamar para o céu, ela me chamou à sua casa, e me disse algo que me impactou profundamente. Ela me disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei sequer uma noite de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você na nossa geração. Eu nunca deixei de orar pedindo que Deus o revestisse com graça para pregar o Evangelho. Eu chorei muito com ela, eu a abracei, disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. Um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. E eu disse para minha mãe algo que eu nunca mais pude esquecer. Eu entendi que o mais importante não são os meus projetos, não são os meus sonhos, mas é o projeto de Deus. Então, na contramão do tema que lhes dei, desista de seus sonhos. Desista de seus sonhos. Mas nunca abra mão do plano de Deus para a sua vida. Nunca abra mão do plano de Deus para a sua vida. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês. Se você hoje tem um sonho que parece impossível, e ele está alinhado com a vontade de Deus, com a boa e perfeita vontade de Deus, eu quero orar por você. Pode ser uma causa impossível, pode ser um problema insolúvel. Deus está aqui hoje e Ele pode fazer milagres nesta noite. Quero orar em segundo lugar por mulheres que estão aqui, ou homens que estão aqui, que desejam tanto ter filhos e não conseguem. Eu tenho visto tantos milagres nesta área. Eu quero orar especificamente por essas irmãs. Se você quer colocar essa causa diante de Deus, Deus está aqui. Ele é o Deus de Ana, Ele é o Deus dos seus pais, da sua vida, de seus filhos, de geração em geração. Então, se você quer hoje colocar a sua vida nas mãos deste Deus, eu quero que você se ponha em pé, onde você está. Eu vou orar por você neste momento. Uma causa específica, uma situação específica.
Coloque diante de Deus essa causa agora, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque não há Deus como tu, não há Deus além de ti. O Deus que age, o Deus que faz, e ninguém pode impedir a tua mão de fazê-lo. O Deus que fez, que faz e que fará maravilhas. O Deus que está no trono, para quem não há coisa difícil nem impossível. Aqui está o teu povo, com suas lutas, com suas dores, com as suas carências, com as suas necessidades, com seus dramas. E tu és poderoso, Deus, para curar o enfermo. Tu és poderoso para restaurar o caído. Tu és poderoso para quebrar as algemas do cativo. Tu és poderoso para trazer de volta os pródigos. Tu és poderoso para salvar aquele que está perdido. Tu és poderoso, Deus, para restaurar a sorte daquele que está desesperado. Tu és poderoso para abrir nesta noite o ventre da mulher que quer ser mãe. Tu és poderoso para fazer prodígios e maravilhas, porque tu és o Deus de prodígios e maravilhas. E nós te adoramos, Senhor. Te adoramos porque quando tu ages, nenhuma força contrária pode anular a tua obra. Nós te adoramos porque tu és o Deus que dá vida e tira vida, o Deus que levanta e o Deus que rebaixa, o Deus que faz com que o pobre necessitado se levante do monturo e se assente entre príncipes. Manifesta o teu poder nesta noite. Glorifica o nome do teu santo servo Jesus nesta noite. Que voltemos para casa hoje, como Ana voltou, com um brilho no rosto e com a vitória nas mãos. Manifesta a tua graça sobre nós, e a ti tributamos a honra, a glória, o louvor, para sempre, sempre, sempre. Tu és o Deus da nossa vida, tu és a razão do nosso viver, tu és o motivo do nosso louvor, e a ti tributamos a glória devida ao teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém. Deus abençoe, amado. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.